juízes aqui na minha frente. Agora eu vou fazer umas explicações breves aqui para vocês. A primeira é, no exercício dessa função, caso atuem com má fé, podem ser responsabilizados criminalmente, assim como qualquer juiz. Hoje vocês são juízes, tá? Vocês são os cidadãos incumbidos pela sociedade para julgar os crimes dolosos contra a vida, como, por exemplo, os homicídios que hoje vocês vão tomar conhecimento, tá? Vocês são escolhidos entre os cidadãos mais notáveis aqui da cidade. Isso é que habilita vocês a estarem aqui e não outras pessoas, tá? E isso é assim devido aos seus conhecimentos, experiência, retidão de caráter e de conduta. O julgamento que vocês vão fazer é de acordo com a íntima convicção de vocês. É um julgamento baseado em ideias e valores próprios do meio social em que cada um de vocês vive. E vocês, para fazerem esse julgamento, vão escutar o que o réu tem a dizer, qual é a versão do Ministério Público, qual é a versão da defesa, e aí ao final vocês vão ter plenas condições de fazer essa decisão, que é soberana e é sigilosa. Isso eu vou explicar depois só para vocês, tá? E essa decisão, é proferida de acordo com o pessoal sentimento de justiça diante do caso que hoje vocês vão tomar conhecimento. Relembrando, vocês são incomunicáveis, tá? Sobre o processo não se discute, não se troca ideia, tá? Cada jurado guarda só para si a sua decisão. Não revelem de maneira nenhuma a sua decisão, tá? E não deixem transparecer também as suas impressões durante o julgamento. E como vocês são incomunicáveis, qualquer necessidade que vocês tenham, procurem os oficiais de justiça, os meus funcionários, ou falem diretamente comigo, tá? O nosso trabalho aqui é garantir que o trabalho de vocês seja feito de uma maneira tranquila, consciente, e que vocês tenham todas as condições de chegar num julgamento responsável, tá? E vocês têm papel e caneta aí sobre a mesa, tá? Então, se alguma coisa for dita e vocês quiserem anotar, fiquem à vontade. Só tenham cuidado de não deixar exposta a anotação. Os papéis que vocês têm aí, um deles é o relatório do processo. O relatório do processo é uma síntese do que aconteceu na primeira fase do julgamento. Primeira fase, hoje estamos na segunda fase, tá? A primeira fase, o juiz analisa as provas, colhe depoimentos e chega numa decisão transferindo para vocês o julgamento. Essa decisão é a pronúncia. Vocês têm a cópia da pronúncia aí também. Nessa pronúncia, o juiz só destaca a regularidade do processo. O juiz não faz nenhuma análise de culpa ou de inocência. Não tem pré-julgamento algum na decisão de pronúncia. Porque só quem pode analisar, julgar, decidir sobre esse processo são os jurados, tá? Então a decisão de pronúncia traz para vossas excelências o julgamento para hoje, tá? Vocês têm também aí laudos relacionados à causa da morte das vítimas, tá? Então é isso, essas explicações eu precisava dar para vocês, mas basicamente decidam com coragem, justiça, bom senso, tá? Seria o caso da gente ouvir as testemunhas, mas as partes entenderam ser desnecessária essa oitiva em plenário. Então a gente vai direto para o interrogatório do acusado. A instrução é feita com oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado. A gente vai para o interrogatório do acusado. Antes de eu iniciar esse interrogatório, vocês precisam ir ao banheiro, precisam de um intervalo, alguma coisa, ou a gente já pode começar? Os advogados já conversaram com o acusado? Querem conversar? Querem uns 5 minutos aí para uma entrevista reservada? Tá. Bom dia, Sr. Arney. Bom dia, doutor. O microfone está... Oi. Oi. Tá, sim. Quantos anos o senhor tem, Arney? 38. Data do seu nascimento? 15/7/1987. Nasceu em qual cidade? Belém. Tem filhos? Sim. Registrou? Sim. Quantos? Só um. Qual a idade? 8 anos, o meu filho.
Profissão do senhor? Sou policial militar reformado. Qual patente? Chegou a qual patente? Soldado mesmo. Atualmente faz alguma outra atividade? Não. Só estudando mesmo. Certo. Endereço do senhor? Passagem Jericó, número 55, bairro Marambaia. Tem algum problema de saúde? Doutor, quando eu fui preso, no período que eu fiquei preso, eu desenvolvi um nível de ansiedade muito grande. Foi por isso que foi a situação da minha reforma. Eu entrei no nível de depressão também, e eu tomava remédio controlado, e aí como eu passei muito tempo na junta militar, e aí eles decidiram pela minha reforma. Entendi. E atualmente, né, eu fiz alguns exames que eu senti uma dor, um desconforto muito grande na minha cabeça. E aí eu fui no hospital, no Beneficente Portuguesa, e eu fiz alguns exames. Eu descobri que eu já tenho outras doenças, né? No caso, diabetes, pressão alta. Inclusive, eu estou tomando alguns remédios devido a essa situação. O senhor falou que está estudando? Sim. Estuda o quê? Eu estou estudando administração. Em que ano? Ainda estou no curso? terceiro período. Terceiro período. Tá. Seu Arnei, eu vou ler aqui um resumo da denúncia. O senhor já foi ouvido na primeira fase do julgamento, Sim. já deve ter uma ideia formada a respeito do que é a acusação. Sim. Mas eu vou relembrar, Certo. até para que todos fiquem sabendo aqui um resumo da denúncia. E é sobre esses fatos que eu vou ler, é que eu vou fazer perguntas para o senhor, tá? Sim, senhor. Então, Excelência. de acordo com a denúncia... Desculpa, Excelência. Só por uma questão de ordem, que o acusado não vai responder as perguntas sobre os fatos, ele vai responder realmente só sobre a qualificação. Só. Aí, eu não sei se o senhor vai, de qualquer forma, ler, mas só para deixar registrado, tá? Ok. Então, ele não tem interesse em responder nenhuma das perguntas. Mas o senhor lembra da denúncia? Sim. A denúncia menciona que é um crime de homicídio qualificado. São 6 vítimas, são 6 homicídios qualificados. E o crime também de constituição de milícia privada. De acordo com a denúncia, são esses 2 crimes. O homicídio, 6 pessoas, e o outro crime, constituição de milícia privada. Mas só para ressaltar, de acordo com a denúncia, na tarde do dia 9/4 de 2018, o senhor, agindo com ânimo de matar e associado a outros indivíduos, matou 6 vítimas a tiros. Ao que consta, o grupo formado por 6 homens, utilizando 3 motos, 2 indivíduos em cada uma, saiu transitando por ruas diversas dos bairros do Distrito Industrial e 40 horas de Ananindeua, ocasião em que atiraram e mataram as vítimas. A ação criminosa teve início no bairro do Distrito Industrial, local em que foram mortas as vítimas Maílson, Fabiano, Jonathan e Wellington. Em seguida, os assassinos foram em direção ao bairro 40 Horas, local em que mataram as vítimas José e Valmont. Os executores buscavam matar pessoas que possivelmente tivessem relação com a criminalidade, traficantes e autores de crime contra patrimônio. O motivo dos crimes seria a retaliação pelo homicídio ocorrido no dia anterior contra o policial militar Hernani Rogério Silva da Costa, amigo do réu, fato ocorrido na rodovia do 40 Horas. Então essa é a denúncia que existe contra o senhor. A sua advogada já falou que o senhor quer fazer uso do direito de permanecer em silêncio, é isso mesmo? Sim, senhor. Tá. O senhor não quer responder nem perguntas da advogada? Ele vai responder perguntas da senhora, doutora? Ou sem perguntas? Ah, tá. Então, como o réu tem direito constitucional a permanecer em silêncio, eu vou encerrar agora o interrogatório com o senhor, tá? E o senhor pode sentar do lado dos seus advogados e a gente vai passar para a fase dos debates. Obrigado, doutor. Então, retomando os trabalhos, encerrada a instrução, agora a gente vai iniciar os debates. Nos debates, a gente, nesse primeiro momento, vai ter a oportunidade de ouvir o promotor de justiça, Dr. Gerson Daniel Silva da Silveira. Dr. Gerson, seja bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado.
Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, presidente desse egrégio tribunal do júri, Murilo Lemos Simão, mais uma vez, excelência, uma honra, um prazer poder subir à tribuna de um julgamento realizado e presidido por vossa excelência. Saiba que a minha demonstração pública de respeito, admiração pelo trabalho de vossa excelência à frente da primeira vara do tribunal do júri. Meu muito bom dia. Obrigado, doutor. Bom dia. Da mesma forma, extensiva aos servidores da primeira vara do Tribunal do Júri, doutora Lúcia, doutor Alexandre, sempre muito atentos, muito cuidadosos. Uma honra poder trabalhar com Vossa Excelência. Bom dia. A banca defensiva, doutora Juliane, doutor Gustavo, doutor Pietro. Muito bom dia. Sei que Vossa Excelência estavam ali dedicados todos na elaboração da defesa, preocupados na elaboração aí de infográficos daqui, recorte dali, prints daqui, ligações no processo para que as coisas façam sentido e se esclareçam. Sei que Vossas Excelências oportunizarão ao Arnei a melhor defesa possível. Saiba que respeito profundamente a doutora Juliane, já a conheci há alguns anos, quando foi estrear no Tribunal do Júri em Abaetetuba ainda, de quando tivemos o nosso primeiro contato. Um privilégio poder atuar no processo com Vossa Excelência, em especial a doutora Juliane, quem tenho um respeito também e admiração muito grande, doutora. Bom dia. As demais serventuários de justiça, doutora Sui, doutor Antônio Carlos, já patrimônio histórico do tribunal, aqui desde que essa sala, que esses móveis foram entalhados em madeira bruta, ainda ele já estava por aqui. E olha que os móveis já devem ter uns 50 anos, Antônio Carlos. Só de Tribunal de Justiça. Bom dia aos demais servidores de justiça, aos policiais que nos guarnecem, ao público que nos assiste da mesma forma, meu muito bom dia. Senhores jurados, senhoras juradas, sobre o processo, né? Alguns pontos que eu preciso destacar. O primeiro deles é que existem 6 mortes investigadas nesse processo. Das 6 mortes, ou melhor, para as 6 mortes, surgiram 7 suspeitos. Houve a morte de um policial militar no dia 8 de abril de 2018, e no dia seguinte uma série de mortes, ali 40 horas, ali na região no entorno do distrito e tudo. E em decorrência da morte desse policial, ocorreram essas 6 mortes. E houve a ligação de que essas 6 mortes teriam relação com a morte do policial, que um grupo de milicianos teria se reunido para fazer justiça à morte do policial. É essa a linha de investigação. As pessoas que foram mortas, a princípio, eram todas pessoas que já tinham cometido o crime ou estavam cometendo o crime. Não necessariamente que participaram da morte do policial, mas, segundo a investigação inicial, o ponto de partida foi de que as mortes ocorreram em retaliação à morte do policial, e isso, todos sabemos que isso é muito comum aqui, não só na nossa cidade, como uma realidade. Para as 6 mortes, como eu falei, 7 suspeitos iniciais, todos policiais, ou de alguma forma ou de outra relacionados com a atividade militar. Foram colhidas imagens no entorno das mortes, e numa dessas imagens tem um print numa moto com 2 pessoas. Uma placa estava parcialmente dobrada, foi feito um trabalho de junção, que uma câmera pegou uma parte da placa e a outra câmera pegou a outra parte da placa, e a partir daí a polícia chegou à informação de que aquela moto pertencia ao Arnei, ao acusado aqui presente. Foi chamado, foi feita pesquisa no sistema de informação e tudo, foi identificado que ele era o proprietário da moto. Chamaram o Arnei para depor, mostraram as imagens, e isso já tinha interceptação telefônica rodando, isso já tinha laudo prosopográfico. O laudo prosopográfico é aquele em que os peritos
eles analisam uma imagem e a partir daquela imagem eles fazem a identificação da pessoa que está naquela imagem. Só que mesmo esse laudo prosopográfico não pôde identificar que aquela pessoa era o Arney. A única informação que se tinha para se chegar ao Arney foi essa junção dessas duas câmeras que chegou à identificação da placa. E junto com o Arney tinham outros 6 investigados, que esses outros 6 investigados não se conseguiu vincular a esta ação criminosa de matar as 6 vítimas. Está claro até aqui? 6 pessoas mortas, 7 suspeitos. Dos 7 suspeitos, o único confirmado e identificado que foi colocado na cena do crime, Arney. E isso já a investigação correndo, a investigação com medidas cautelares, com interceptação, com essa identificação. Para confirmar a identidade, chama o Arney, mostra a imagem a ele. Esse aqui é você? Sou eu. Essa moto é sua? É minha. O que o senhor estava fazendo aqui, neste dia, nesse local? Que rua é essa? É a rua tal. Estava distribuindo convite para o aniversário do meu filho, que seria 3 dias após. Mas você fez uma postagem no Facebook dizendo que estava de luto. O senhor conhecia o policial Herbson, que foi morto no dia tal, o dia anterior a essa chacina? Eu falei, não conhecia. Por que o senhor fez essa postagem? Em solidariedade, porque morreu um policial, eu fiz a postagem, porque quando morre um policial, a polícia fica de luto. 9 de abril de 2018, dia que ocorreu a chacina. Além dessa imagem do Arney, que ele mesmo confirmou que era ele, porque a polícia, até então, a polícia só tinha a identificação da placa, né? Além disso, tem uma interceptação telefônica de uma conversa 2 meses após a data da chacina. Foi abril, maio, em junho de 2018, tem uma interceptação telefônica em que uma pessoa liga para o Arney e diz, olha Arney, sabe aquele bar aqui que fica na esquina da rua tal com a Pedro Álvares Cabral, se eu não me engano? Aí ele, sim, o que é que tem? Pois é, tem um bar aqui, foi que eu encontrei contigo naquele dia. Do lado tem um grupo de pessoas, e tem uma pessoa que está armada e tem um som alto. Aí o Arney diz, vou falar com um sargento, amigo meu, que está de serviço, para ir dar um pulo aí contigo para verificar a situação. Ponto. O processo tem 5.794 páginas. 5.794 páginas. Fui atrás dessas mídias todas que foram produzidas. Esse vídeo, do qual esse print foi extraído, que dizem que essa moto era que estava circulando ali na redondeza do local onde os crimes ocorreram todos. Não está no processo. Só tem esse print. Das 5.794 páginas, nós temos esse print, nós temos o depoimento do Arney, que se reconhece nesse print, e nós temos essa interceptação telefônica. Senhores, senhoras, daí a querer imputá-lo uma responsabilização pela morte de 6 pessoas, é um salto muito grande. Diante de tais fatos, entendo que não existem provas suficientes para atribuir ao Arney a autoria desses 6 homicídios, pelo que o Ministério Público requer que Vossas Excelências reconheçam sim a materialidade, porque ocorreram 6 mortes. No entanto, que não o reconheçam como o autor dessas 6 mortes, porque não há nada no processo que o vincule a tal conduta criminosa. Encerro aqui a minha peroração e devolvo a palavra à presidência. Muito obrigada, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, deste egrégio Tribunal do Júri, doutor Murilo Lemos Simão. É um prazer, doutor, poder assomar a defesa da tribuna pela primeira vez sob a presidência de Vossa Excelência. E confesso que quando nós tivemos o adiamento desse processo do Arney, que ainda era com o doutor Edmar, nós tivemos 2 júris marcados para o mesmo dia, e o doutor Edmar adiou esse júri, e logo depois o doutor Edmar saiu da primeira vara e Vossa Excelência assumiu.
Eu comecei a assistir alguns júris que Vossa Excelência presidia, justamente para a gente saber com que juiz nós estávamos lidando. E eu fiquei muito feliz e muito tranquila de verificar que nós estaríamos trabalhando com alguém extremamente, sobretudo, educado, imparcial, técnico. Então, recebo os cumprimentos de toda a defesa. Da mesma maneira, gostaria de estender já meus cumprimentos a todos os seus servidores, a doutora Lúcia, que já conheço de longa data. É sempre um prazer trabalhar na primeira vara com Vossas Excelências. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo membro do Ministério Público, doutor Gerson Daniel Silveira. Doutor Gerson sabe que eu tenho um carinho, uma admiração tremenda por ele, justamente por ele ser essa pessoa, este profissional extremamente comprometido e extremamente justo. Eu sempre falo isso. Eu já tive júris aqui em que, quando eu cheguei aqui, e não era o Gerson, pronta para enfrentar o Gerson, sabendo que nós íamos nos enfrentar, mesmo assim, foi uma grande tristeza. Inclusive, recentemente eu estava reassistindo esse júri, e ele fez o júri do Corréu, e no Corréu ele reconheceu algo que nós batemos muito no júri, que era a retirada da qualificadora do motivo que não tinha. Então, Gerson, eu te admiro demais como profissional, como pessoa, muito obrigada. Realmente eu conheci o Gerson, ainda era uma jovem advogada. Sempre falo que apesar da minha cutis, eu já tenho algum tempo aí de carreira, e quando conheci o Gerson, foi a primeira vez que atuei em um processo na assistência de acusação, e fui acolhida e recebi muito aprendizado naquele dia. Então, os meus cumprimentos. Eu gostaria de cumprimentar também os meus colegas da defesa, Dr. Pietro Lázaro, Dr. Gustavo Gouveia, que são meus braços. A minha estagiária ficou presa no trânsito, mas sempre ressalto que é também alguém muito importante para essa preparação. Esse processo, ele tem quase 6.000 folhas. Ele tem uma investigação muito longa. Para Vossas Excelências terem noção, esse crime aconteceu dia 9 de abril de 2018 e o Arney teve uma busca e apreensão na casa dele em novembro daquele ano. Até lá, várias diligências foram feitas, interceptações, requerimentos de prorrogação de interceptação, quebra de sigilo telefônico, busca e apreensão, e tudo isso nesse processo, transformou esse processo em algo muito grande, uma investigação muito longa. Mas realmente, como o Dr. Gerson disse, eu vou explicar melhor aos senhores, que rodou e não nos dá nenhum tipo de prova robusta que possa condenar o Arney nesse caso. Eu gostaria de cumprimentar também ao Arney, que lá em 2018 confiou a vida dele, é a vida dele que ele confiou a mim. Um processo extremamente complexo. Eu sempre falo que pode parecer besteira, mas naquela época eu tinha apenas 4 anos de advocacia, quando o Arney confiou a vida dele a mim, a uma advogada mulher, que decidi, que acreditei na versão do Arney, e desde então luto por esta versão, e vou apresentar aos senhores diversas questões que tem nesse processo e que são problemáticas. Então, Arney, muito obrigada pela confiança. Gostaria de cumprimentar também a plateia, os familiares do Arney que estão aqui, que eu nutro um grande carinho. Quando essa situação aconteceu, o Gabriel tinha 1 ano de idade, e recentemente eu estive na casa do Arney para conversar com ele sobre esse processo. E o Gabriel tem 9 anos de idade, uma criança que passou 5 anos longe do pai. O Arney passou quase 5 anos preso por esse processo. E o Gabriel nunca soube da prisão do Arney. Na cabeça do Gabriel, o Arney sempre esteve trabalhando. O Gabriel cresceu dentro de uma penitenciária, acompanhando o pai, visitando o pai. Os sonhos do Gabriel eram do dia que o pai ia voltar para casa, sair daquele trabalho para voltar para casa. Então, eu cumprimento a família de vocês, porque eu sei da luta, eu sei que vocês nunca
largaram a mão do Arney e que vocês acreditam na inocência dele, os amigos, a família, e confiaram em mim também. Então, excelências, quando a gente começa a falar desse processo, eu sempre digo, e os senhores que eu rendo, eu sempre falo que eu rendo os maiores cumprimentos aos jurados, porque são os juízes de fato desse processo, são as pessoas que efetivamente vão julgar, e eu falo que a pior das missões que a gente tem na vida é julgar alguém. Julgar alguém com responsabilidade. Quando a gente julga quem está no Big Brother, quem está na Fazenda, tira do paredão e etc., é uma coisa que a gente faz o julgamento diário. Mas quando a gente julga alguém que está sentado aqui, que tem uma vida, que tem filhos, que tem esposa, ao mesmo tempo, nós temos do outro lado 6 pessoas que faleceram. E aí, o que eu devo fazer? Como é que eu pondero essa prova? Então, eu sei que Vossas Excelências hoje recebem a pior das missões desse julgamento, que é julgar o Arney. Aqui, obviamente, o Ministério Público, eu falo que é o autor da ação penal, o Ministério Público já pediu aos senhores a absolvição por considerar que as provas elas são ínfimas dentro de tudo aquilo que poderia ser feito. Mas eu preciso começar a falar aos senhores sobre algo que é muito importante para um julgamento, para um processo, para o processo criminal, que é o inquérito policial. O doutor Edson, ele costumava dizer que o inquérito policial, a investigação de um crime, ele é como bons ossos. Que sem bons ossos, uma criança que nasce, que tem pouca vitamina, que tem ossos ruins, ela vai ter uma estrutura ruim. Sem bons ossos não se tem bons músculos, não se desenvolve bem. E a investigação nesse processo, ela começa de maneira, para mim, completamente equivocada. A partir do momento em que, ao invés de se abrir um leque de opções, ao invés de se abrir um leque da investigação, de linhas de investigação, este leque se transforma no que nós chamamos de visão de túnel. O depoimento, e o delegado foi ouvido durante a fase de instrução, ele começa respondendo para o promotor que, como foi que o senhor chegou ao Arney neste processo? E ele fala, doutor, no dia 8 de abril houve a morte de um policial. Então nós já tínhamos a motivação e nós já partimos a partir da motivação. Procurar por policiais militares, porque com certeza foi a polícia militar que matou aquelas pessoas. Será, excelências? Será? Se aquela moto que estava lá embaixo daquela câmera tivesse como placa um médico, o que ia acontecer com a investigação? Se o nome que estivesse naquela placa, doutora Rosilda, doutora Edilene, será que se fosse um professor que estivesse ali com o nome naquela placa? Mas era um policial. E porque era um policial, bingo, eu acertei na mosca. E eu acabei com tudo. Tá feito. Foi ele. É muito simples. Eu começo sabendo o que eu vou procurar. E aí tu vai lá no Instagram, no Facebook do Arney, e ele postou que naquela época, no dia que aconteceu o homicídio, meu amigo Francelino, recebe meus cumprimentos, o Arney fez uma postagem de luto da Polícia Militar. Excelências, quantos de nós já fizemos postagem de luto por pessoas que sequer conhecíamos? Quando aconteceu o caso da Boate Kiss, por exemplo. Quando aconteceu a tragédia com o time da Chapecoense. Quantas e quantas vezes policiais militares são mortos e nós vemos as pessoas colocando postagem de luto? Semana passada nós tivemos aqui a morte do Arnaldo, um advogado criminalista que morreu. E nós, mesmo quem não o conhecia, se solidarizou com a morte dele. Isso quer dizer por si só que eu era amigo o suficiente, que eu era assim tão apaixonado pelo Cabo Hernani, que eu ia sair da minha casa com um filho fazendo 1 ano de idade
ia subir numa moto e ia sair matando as pessoas por causa dele. E para mim o mais grave desse processo, que é algo que eu venho falando desde a resposta à acusação. Eu vou sair da minha casa, montar em uma moto minha, cheia de adesivo que eu coloquei, com um capacete da Mormai, com um monte de adesivo que eu coloquei, com uma blusa parecida com a do jurado aqui, só que a dele era azul, com uma blusa listrada, para matar as pessoas com uma blusa listrada, excelências, pelo amor de Deus. E o pior, doutora, 9 meses depois, quando foram fazer a busca e apreensão na casa dele, esta mesma blusa, esta mesma moto e este mesmo capacete estavam lá. Eu brinco que a blusa estava passada no guarda-roupa. Será que esse é o tipo de atitude de alguém que cometeu um crime deste tamanho? A não ser que a pessoa fosse muito burra para ela se colocar numa situação dessa. Então, tudo isso passa, tudo isso é ignorado, é o mínimo de crítica que se deve fazer com relação à prova, porque eu estou com o meu olhar, com a minha visão de túnel. Foi a polícia militar, foi ele. Todos os investigados eram policiais militares. E aí, a polícia militar era investigada e está lá na investigação, está aqui nos autos. Fulano de tal, citado informalmente como miliciano. Informalmente por quem? Da onde veio essa informação? Me digam de onde veio essa informação. A investigação chegou, em determinado momento, excelências, a pedir a prorrogação da interceptação telefônica. E a inclusão de um outro policial militar nesta interceptação telefônica. Esse policial militar, no relatório, no pedido de inclusão, diz que querem a inclusão na interceptação telefônica, e eles ficaram sendo interceptados por quase 2 meses e ninguém conversava sobre isso, nada foi pego sobre nada disso aqui. Eles falavam o quê? Que os policiais, que eram 3 motos, cada uma com 2 pessoas, e que este policial não teria participado dos crimes no 40 horas. Por que ele não teria participado dos crimes do 40 horas? Porque simplesmente uma das vítimas morreu na porta da casa dele. E a outra vítima morreu a 400 metros da casa dele. Então que esse policial não estaria nesses 2 últimos crimes. Então que era para pedir a interceptação telefônica dele, porque provavelmente ele estava nos outros. Aí tu passa para o próximo laudo, Gerson. E aí no próximo laudo tem um pedido da mesma autoridade policial para que seja feito um laudo prosopográfico, usando a imagem desse policial que diziam que não estava, com um motoqueiro que teria passado pela câmera. Excelências, esse processo, ele tem uma testemunha muito importante. Ele tem uma testemunha muito importante que confirma, inclusive, a versão do Arney. O que é que o Arney fala? Doutora, naquele dia, eu saí de casa porque eu precisava entregar os convites do aniversário do Gabriel. E eu entreguei convites em diversos locais. Quando eu estava saindo do 40 horas, eu peguei a Hélio Gueiros. E aqui, eu queria pedir para o colega colocar para mim o ID. Vê o ID do mapa para mim, Pietro, por favor. Foi juntado nos autos, eu pedi para que fosse feito por uma colega que tem esses programas de arquitetura e engenharia. Eu pedi para que fosse feito aquilo que a gente chama de renderização de mapa, para que os senhores possam acompanhar e entender a localização
das coisas. Este lado aqui. Excelências, essa estrada que tem bem aqui é a estrada do Icuí. Depois eu passo no vídeo mais, no mapa mais aberto. Essa ali é a estrada do Icuí. Nós temos aqui a Avenida Independência e aquela rotatória que tem um mix, para que os senhores possam se localizar. A quinta vítima deste grupo entrou na rua 28 de agosto e matou uma pessoa ali onde tem aquele ponto vermelho. Deu a volta, provavelmente ali por trás, porque não tem nada, não tem nenhuma imagem na Avenida Independência. E nesta passagem, dá um zoom para mim, para pegar esse primeiro mapa aqui. Pode dar mais um zoom. Isso. Agora levanta. Isso, pronto. A última vítima foi morta na esquina da Rua União com a Hélio Gueiros. E a imagem que o Dr. Gerson fala, onde aparece o Arney, é esta imagem em uma câmera de segurança dentro da passagem Bons Amigos. Nós temos uma testemunha nos autos, no processo, que é o seu Osvaldo. O seu Osvaldo trabalhava numa metalúrgica, na esquina da passagem Bons Amigos. E o que ele fala? O que ele fala e que coaduna com a versão que o Arney me apresentou. Eu vinha voltando de lá da estrada do Icuí, porque eu tinha ido entregar o convite na casa da dona Eliane, a testemunha que estava aqui, inclusive, que nós dispensamos porque nós íamos adiantar o procedimento para os senhores. Eu saí de lá e vim na Hélio Gueiros em direção à Independência. O Arney mora na Marambaia. Quando nós ouvimos o barulho de um disparo, eu sabia que era tiro. E imediatamente, o Arney pilotando a moto, junto com um amigo na garupa, nós entramos nesta rua, na passagem Bons Amigos. Entramos nessa rua e fomos até o final, a rua não tinha saída. Então nós voltamos. No retorno do Arney, ele cruza com uma moto vermelha, com duas pessoas, que provavelmente foram as pessoas que atiraram naquela esquina, que saíram de lá e entraram na mesma rua. Ele cruza por essas pessoas e segue o caminho dele. Onde é que entra a testemunha Osvaldo? O que seu Osvaldo me diz, doutora? Eu estava lá quando nós ouvimos o barulho, o disparo. Neste momento em que nós ouvimos o disparo, entrou uma moto que vinha do sentido da feira. Ele vinha pela Hélio Gueiros. Ele entrou na passagem e, inclusive, o carona gritou, entra, entra. E todo mundo entrou e se escondeu. Eu nem vi a outra moto passar. E ele fala na audiência, mas eu sei que esta moto que falou conosco para que nós entrássemos, não foi a moto que atirou, porque ele veio da direita. E o crime, o tiro, a morte aconteceu na esquerda. Só, excelências, que foi dessa imagem, a partir dessa imagem, que simplesmente foi colocado 6 homicídios na costa do Arney. Por esta única imagem. Essa imagem que, como eu digo aos senhores, era de uma pessoa com uma blusa listrada em cima de uma moto toda cheia de adesivo, com um capacete da Mormai cheia de adesivos. E quando nós pegamos o processo, é dito assim, porque foram vistos, ele foi visto em diversos locais. E olha como foi, e é o que eu falo, olha como a investigação direcionada, ela traz diversos problemas. Durante a investigação, durante os boletins de ocorrência, e eu até cataloguei tudo isso, mas eu quero poupar esse tempo dos senhores, os boletins de ocorrência diziam o quê? Os crimes foram cometidos por um carro preto, o primeiro crime, um carro preto com 4 pessoas e 2 motos. A outra vítima, alguém disse que era um carro preto e uma moto. No outro, alguém disse que eram 4 motos. No outro crime, alguém disse que era uma moto com 2 ocupantes. Mas será que foi procurado pelo carro preto nas imagens?
Não. Será que alguém procurou por 4 motos? Não. E aí é simplesmente muito fácil, diminui o zoom para mim e volta lá, e volta pro primeiro mapa, eu acho, que desse documento. E eu quero mostrar aos senhores a distância desses crimes. Porque quando se lê a investigação, é colocado como se esses crimes tivessem acontecido um do lado do outro. A moto do Arney foi vista em todos os crimes. Mentira! Não foi vista em todos os crimes. Existe uma imagem da moto do Arney. Não existe imagem da moto do Arney próximo de nenhum dos outros crimes. Pode subir. Não, desculpa, descer então. Desce. Aqui, essa imagem. Excelências, eu fiz uma marcação. Eu pedi para a colega fazer uma marcação para que os senhores consigam entender a distância dos locais do que aconteceu. Foi juntado pela investigação uma imagem toda preta e branca, uma imagem que tu não consegue identificar ninguém, da rotatória do final da linha do Distrito Industrial, dizendo que teria passado as motos por ali. Só que tu não consegues identificar essas motos. E aí, dentro do bairro, aconteceram os homicídios. E por que eu pedi para que ela fizesse isso? Para que os senhores conseguissem entender o número de possibilidades de saídas, de fugas, de rotas de fugas, que essa pessoa, que esse carro ou que essa moto poderia ter tomado. E a distância para os outros crimes, a distância de para onde realmente a moto do Arney foi encontrada. Isso aqui é no distrito. Daqui, do final da linha do distrito, nós passamos por um bom período, uma boa parte da Independência. Eu pedi até para colocarem os pontos de referência para que os senhores possam ter noção. Passamos, por exemplo, pela frente do Hospital Santa Maria. Passamos e chegamos lá na esquina da Hélio Gueiros. É onde acontece o último crime. A moto do Arney só foi vista no último local. E foi vista próximo justamente pelo que ele contou desde o início. E pelo que é confirmado pela testemunha que foi trazida para o processo pelo Ministério Público. Pode subir um pouco. Descer, desculpa. Isso. Isso aqui é a planta que nós tiramos quando a gente olha no Google. Para os senhores verem o tamanho, a imensidão da distância. O quão temerário é condenar uma pessoa. O quão temerário é acusar uma pessoa com base em uma imagem que ele mesmo se reconhece. Tudo porque eu tinha uma visão de túnel. Tudo porque eu sabia o que eu precisava encontrar. E o que eu precisava encontrar era um fio de cabelo de um policial militar naquele meio. Pode fechar para mim, por favor. Então, excelências, eu sei que o Dr. Gerson, muito sabiamente e rapidamente, já pediu aos senhores pela absolvição do Arney. No entanto, eu precisava explicar aos senhores e apresentar aos senhores todos esses detalhes, para que os senhores pudessem entender o porquê que esta acusação ela é absurda. Eu falo muito de um livro que eu li chamado Tristeza em Pó. Esse livro, ele fala da história de uma moça que tinha uma filha com um problema de epilepsia. E essa criança passa mal, um dia vai para o hospital e no hospital encontra um resquício de um pó branco no canto da boca dela. E a médica já sai daquela sala de emergência quando a criança morre dizendo: tu mataste a tua filha, tu destes cocaína para tua filha. Essa moça é presa, ela é levada para a cadeia, se eu não me engano, para a cadeia pública de Porto Alegre. Ela sofre um espancamento na primeira noite naquela cadeia, em que ela perde a audição, em que ela só não é morta porque as policiais conseguiram tirar ela a tempo. Ela passa ali pouco mais de 30 dias presa. E esse livro foi escrito por uma repórter
que quando foi cobrir o fato, cobrir o caso, na porta da delegacia, conhece os familiares dela, e os familiares dela dizem assim, é impossível, ela não fez isso. E ela diz, eu posso ir na casa de vocês fazer uma entrevista? E ela fala que quando ela chega na casa e ela vê o zelo que aquela mulher tinha, apesar de muito pobre, pelas coisas da filha, eram tudo lavado, tudo arrumadinho, ela diz, eu não acredito que ela tenha feito isso com a criança. E aí, excelências, depois de 30 dias, quando sai o laudo do que era aquela substância era um resquício, era um resto de medicamento que ela tinha dado para a filha. Porque remédio de criança é suspensão que fala, é um negócio que vem um poto, bota água, sacode, é assim. E quando a criança passou mal e vomitou, isso ficou no canto da boca. E esse livro, por que eu falo dele? Porque esse livro, ele começa com uma frase que diz o seguinte, é muito rápido que se acaba com a vida de alguém. É muito rápido. E foi o que aconteceu com Arlen. O Arlen passou 5 anos preso. No meio desses 5 anos preso, o Arlen passou por intervenção federal dentro da cadeia. O Arlen passou por agressões, spray de pimenta. O Arlen passou 5 anos longe do Gabriel. O Arlen passou 5 anos tendo que ver a esposa dele se submeter à revista íntima para poder visitá-lo. Porque naquele dia, ele passou embaixo de uma câmera de segurança. E porque ele era policial. Quem sabe se aquela moto estivesse no nome do pai dele, que é aposentado, ele não estaria sentado aqui hoje. Então, excelências, quando nós pensamos em processo criminal, e os senhores que são jurados, e eu não sei há quanto tempo ou por quanto tempo mais estarão aqui julgando pessoas, os senhores precisam ter essa consciência. Uma investigação mal feita, ela acaba com a vida de uma pessoa. Ela acaba com a vida de uma pessoa. E, infelizmente, o processo penal ele é algo muito mais sério do que, como disse o delegado no seu pedido de prisão do Arlen. A imprensa está vinculando muito, buscando por uma resposta. E é por isso que eu prendo qualquer pessoa? É por isso que eu esqueço toda e qualquer técnica de investigação e foco em uma só? Excelências, as vítimas, isso foi dito pelo próprio delegado, todas tinham envolvimento com a criminalidade, todas. Quem não era ladrão era traficante, e quem não era traficante era ladrão, e no máximo não tinha boletim de ocorrência, não tinha registro, mas era bandido. E ele fala que ele teve essas informações com os próprios familiares. Mas aí não passou na cabeça da polícia, sequer por um momento, dizer se esse cara era ladrão e roubava as pessoas nesse mesmo ponto de ônibus que ele foi morto. Será que ele não pode ter sido morto por vingança? De alguma vítima? Se esse cara era traficante, se esse cara era conhecido da polícia, se ele já tinha sido preso, tinha um que era cadeirante, mas que tinha passagens por tráfico. Será que esse cara não devia alguém? Nem que fosse, doutor Tiago, nem que fosse para excluir essa linha de investigação. Mas não. Nós já tínhamos o motivo. E o motivo foi a morte do Cabernani. E foi assim que nós chegamos aqui hoje. É por isso que eu não canso de dizer
que os profissionais, principalmente do sistema de justiça, eles têm que ter responsabilidade. Ou às vezes mais, eles deveriam ser responsabilizados. Porque quando pediram a prisão do Arney a primeira vez, dizendo que ele deveria ser preso porque ele tinha feito uma postagem de luto, a juíza disse não, isso é muito ínfimo para prender uma pessoa. E o delegado pegou o mesmo pedido e enfiou esse pedido no juiz plantonista. O mesmo pedido. Para o juiz plantonista decretar a prisão preventiva do Arney. O mesmo delegado. Isso não é justiça. E ele mesmo fala no processo o que ele precisava. Era dar uma resposta. Então, excelências, os senhores irão votar logo mais, e vai ser uma votação extensa, porque são 6 vítimas. Os senhores irão votar uma série de quesitos para cada vítima. O primeiro quesito sempre é a materialidade, se no dia tal, no local tal, na hora tal, a vítima, fulano de tal, foi atingida por disparos de arma de fogo que lhe causaram a morte. E os senhores irão dizer que sim. No entanto, no segundo quesito, quando os senhores vão ser perguntados, o acusado Arney Augusto foi o autor dos disparos, os senhores dirão não. Não. Não, porque não existem provas. Em 5.700 folhas, não existe prova. Ao contrário, existe prova de que não foi ele. Porque vincularam o Arney a esses crimes por conta de uma imagem. E a testemunha que estava naquele canto disse, não foi ele. Ele não veio dali. O tiro veio do outro lado. Eles entraram nessa rua, assim como nós, assustados. E os senhores dirão não. E aí passaremos para a próxima série. E assim vai ser para as 6 vítimas. E ao final, sobre o crime de milícia. Que mais uma vez para mim é uma forçação terrível. Uma tentativa horrorosa de dar uma resposta. E aí, excelências, infelizmente, o que nós, enquanto sistema de justiça, faremos com o Arney é dar 2 tapas na costa dele e dizer para ele assim, ó, desculpa. Desculpa pelos 5 anos que você esteve preso. Desculpa pela depressão, pela ansiedade, pela reforma daquilo que um dia foi o teu sonho, que foi servir a polícia militar. Desculpa porque tu não viu o teu filho falar. Desculpa porque o teu filho teve que ir comemorar o teu aniversário dentro da cadeia. E é só o que a gente vai poder fazer por ele. E devolver o Arney de uma vez para a família dele. Acabar, excelências, de uma vez com esse pesadelo. Eu fui conversar com o Arney no domingo e eu falei para ele, Arney, se a gente perder, são 100 anos. E se a gente perder, tu sai preso do júri. Mas tu tens que enfrentar isso. E a esposa dele falou para ele, doutora, a gente vai estar pronto para passar 100 anos ao lado do Arney se precisar. E ele veio. Ele veio, excelências, correndo o risco aqui hoje de sair daqui preso. De voltar para aquele pesadelo. Na verdade, eu digo que nem voltar, porque eu acredito que mesmo solto, o Arney nunca saiu desse pesadelo. Então, excelências, façam justiça hoje. Como o doutor falou, sejam corajosos. Os senhores são os juízes deste caso.
os juízes desse processo. Não existem provas aqui. Uma investigação dessa não pode culminar na condenação de alguém. Muito obrigada. Retomando os trabalhos, depois que os jurados se reuniram para fazerem a votação, agora eu vou fazer a leitura da sentença. Adoto como relatório aquele relativo à pronúncia. Em atenção à decisão soberana do júri, passo a dar forma e sentido jurídico ao veredito. Sobre as mortes das vítimas, o Conselho de Sentença, por maioria, decidiu que no dia 9/4/2018, no período da tarde, no município de Ananindeua, as vítimas José Patrick de Nazaré Araújo, Valmon Ramos Guimarães Filho, Fabiano Ribeiro da Costa, Maílson Pereira Machado, Wellington da Silva Ferreira e Jonathan Matos Maia foram mortas a tiros, disparados por arma de fogo, porém, o denunciado não concorreu para a prática desses fatos. Em relação ao delito de constituição de milícia privada, os jurados decidiram, por maioria, que no dia 9/4/2018, no município de Ananindeua, Pará, não foi constituída uma organização paramilitar com a finalidade de praticar crimes de homicídio. Em face do exposto, item 1, considerando que a decisão soberana do Conselho de Sentença é pela improcedência da pretensão punitiva, declaro, com base no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, a absolvição do réu Arnei Augusto Carvalho Barros, acusado de praticar o delito capitulado no artigo 288-A do Código Penal e o crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, 1 e 4, combinado com artigos 69 e 29, todos do Código Penal, por 6 vezes, contra as vítimas José Patrick de Nazaré Araújo, Valmon Ramos Guimarães Filho, Fabiano Ribeiro da Costa, Maílson Pereira Machado, Wellington da Silva Ferreira e Jonathan Matos Maia.